Olá, eu sou Macorati e essa é a nossa 35ª aula, parte 4 do curso de ASP.NET MVC. Nesta aula, eu vou falar de algumas propriedades da classe Ajax Options, tá, que nós vimos na aula anterior. Tá? Na aula anterior, né, eu vou abrir o projeto aqui no Visual Studio 2015 e vou executar para nós nos situarmos e para que nós possamos entender o que nós vamos fazer e mostrar nessa aula. Nós mostramos como usar os recursos do Ajax, do ASP.NET Ajax, né? E realizar requisições assíncronas. Tá? E eu mostrei na última aula como usar a propriedade div, deixa eu ver o nome dela, loading element ID, né? Para exibir, né, um recurso visual para que o usuário não pense que a página está congelada. Tá? Isso nós vimos na última aula, mas, como você pode perceber, quando eu clico aqui, embora seja executado, né, exibido o recurso visual, note que as informações ainda permanecem na tela. Né? O ideal seria que quando eu clicasse aqui em Libertadores, essas informações aqui da classificação geral, eu conseguisse limpar. Tá? Então é isso que eu vou fazer nessa aula. Tá? Como que eu posso, por exemplo, quando eu clicar num desses links, eu fazer uma requisição Ajax, né? E, por exemplo, aqui eu tenho a classificação geral. Quando eu clicar no link Libertadores, ele vai acionar aqui a minha action, né? Vamos para o Solution Explorer. No meu time controle, ele vai acionar a minha action Libertadores. Tá? Note que, enquanto ele faz isso, as informações relacionadas com o request anterior são exibidas ainda. Né? Quando eu clico na classificação geral, todos os times são carregados no elemento div. Né? Vamos olhar aqui, lembrando da nossa Action Index. Então eu tenho os links aqui, né? E aqui, ó, é carregado os meus dados. Então quando eu clico aqui na classificação geral, né, todos os times eles são carregados no elemento div que possui o ID div-times. Tá? Esse é o comportamento. Nesse momento, se eu clicar aqui em Libertadores, os dados do request anterior ainda estarão presentes na div, por isso que ela está exibida. Somente quando os dados dos times relacionados aos times da Libertadores, né, que é essa action aqui, ó, que é a action Libertadores, tá? Somente quando os dados dos times daqui, quando essa consulta for executada e torna-se disponível, aqui a div vai ser atualizada. Tá? Então, o nosso objetivo é limpar o conteúdo, né, da div Teams, que é a div que eu estou usando aqui, ó, assim que eu clicar no link. Para mim fazer isso, eu tenho que, quando eu clicar no link, tá, antes do método action ser invocado, eu tenho que limpar a div Teams, os dados que estão aqui. E como é que eu faço isso? Isso é feito através das propriedades que nós vamos ver nessa aula, que são as propriedades. Nesse caso específico, é a propriedade onBegin. Mas nós vamos ver as propriedades onBegin, onComplete, onSuccess e onFailure. Tá? Então, apenas para nós nos situarmos, essas 4 propriedades da classe Ajax Options, elas podem ser associadas com funções JavaScript, que podem ser chamadas no cliente em diferentes estágios do ciclo Request Response Ajax. Tá? É isso que para que essas funções servem. Então, a função onBegin, ela invoca a função JavaScript antes do método action ser invocado. Tá? A função onComplete,
ela invoca a função JavaScript associada a ela depois que os dados do responsive forem iniciados, mas antes da página ser atualizada. Tá? E a propriedade onSuccess, ela invoca a função JavaScript depois da página ser atualizada, ou seja, quando a requisição assíncrona foi completada com sucesso. E a propriedade onFailure, ela invoca a função JavaScript associada a ela se a atualização da página falhar. Então, se eu quero limpar, né, o conteúdo da div, né, aqui, por exemplo, eu tenho a classificação geral, né? Eu vou até diminuir um pouco eu tenho a classificação geral. Quando eu clicar aqui, eu quero limpar o conteúdo dessa div, tá? Antes que o método action seja invocado. E é exatamente isso que a função, que a propriedade da onBegin do Ajax Options faz, da classe Ajax Options faz, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós temos aqui a nossa solução, né? Eu estou acessando o banco de dados cadastro, a tabela Teams, né? Eu estou usando o Entity Framework, eu tenho o Time Control, eu tenho o Index e eu estou gerando uma partial view. Então, eu tenho que primeiro criar uma função JavaScript, né, para limpar essa div. E depois associar essa função à propriedade onBegin. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, deixa eu ver se eu já limpei lá, classificação geral, ó, já comentei a hora, vamos ver na view, também já comentei a hora, muito bem. Então eu tenho que criar uma função JavaScript para limpar esse DivTeams. Então eu vou defini-la aqui. Vou criar um head aqui, ó. E aqui, ó, eu vou criar uma function que eu vou chamar limpa dados da div. E aqui eu vou usar os recursos do jQuery, né? Então, o seletor que vai procurar a DivTeams e vai fazer o quê? E vai dar um entity. Muito bem. Vai limpar a DivTeams, né? O nome está correto. Então, criei uma função JavaScript. E agora eu vou associá-la ao método, à propriedade onBegin. Deixa eu copiar e colar ali. Limpa dados div. Então, eu vou copiar este, aqui, aqui e aqui. Pronto. Agora, eu já posso executar. Vou clicar em classificação geral. A primeira vez ele vai exibir, né? Eu tenho o delay. E agora, quando eu clicar aqui, eu tenho já associada a função JavaScript, né, que eu criei, com a propriedade onBegin. Então, o que vai acontecer? Essa propriedade, ela chama a função JavaScript antes do método action ser invocado. Tá? Então, quando eu clicar aqui no link, antes de chamar o método action, no caso eu vou clicar em Libertadores, ele vai limpar a div. Então vamos ver se está funcionando mesmo. Olha lá. Tá vendo? Agora ele vai dar o delay lá que nós colocamos. Se eu clicar em rebaixados, a mesma coisa. Tá vendo?
É assim que funciona um OpenGui. O OpenGui também ele pode ser, olha, então, exatamente o comportamento que nós desejávamos que ele tivesse, tá vendo? Agora ele limpa os dados antes de chamar action, depois de chamar action, exibe os dados relacionados com aquele request que eu fiz. Correto? Essa propriedade ela pode ser utilizada também para mim cancelar a invocação do método action. Como ele invoca a função JavaScript, o que eu posso fazer? Olha, vamos lá, eu vou voltar aqui na minha view, index, tá? E aqui eu vou criar uma outra função JavaScript. Eu vou chamar ela de function cancela action. Aqui é o seguinte, se essa função retornar verdadeiro, tá? Ela é executada. Senão ela vai eu tenho que fazer assim, eu vou avaliar uma condição, que se for verdade, eu executo a ação que eu quero. E se for falso, eu exibo uma mensagem de erro e aí a action não é cancelada. Então, ó, eu vou criar aqui, só para testar, eu vou colocar aqui uma condição assim, absurda, tá? Por quê? Porque aí eu tenho certeza que isso aqui vai ser falso. Então, se 1 for igual a 2, ele vai retornar true. Então ele não vai retornar. Se não, o que eu quero que faça? Eu quero que ele dê um alert, né? Assim, ó, o método action não foi invocado. Ele retorna um false. Tá? Então, aqui, naturalmente, você pode usar uma função com esse comportamento, e aqui você vai colocar a sua condição, tá? Aqui eu estou fazendo isso para forçar um alert, para você ver como é que funciona. Então, eu estou usando a propriedade onBegin para poder cancelar a execução do método action. Isso pode ser interessante dependendo do cenário. Então, agora basta eu vir aqui, ó, eu vou atribuir ela só no cancela action só aqui no Libertadores, né? No Libertadores. Vou salvar, vamos executar. Vou clicar na classificação geral, vai estar normal. Quando eu clicar em Libertadores, tá? O que vai acontecer? Eu tenho uma condição lá, eu tenho um JavaScript que vai retornar um false, tá? Então ele vai me retornar um alerta e você vai ver que o método action não vai ser invocado. Olha lá. Será que eu coloquei no lugar certo? Cancela action. If 1 igual a 2, retorna true. Se não, retorna false. Tá certo a nossa lógica. O link está correto. Deixa eu parar aqui, né, que às vezes ele... Loading, limpa... Não, cancela action, né? Classificação geral, cancela action. É esse aqui. Function cancela action. If igual a 2, retorna true. Se não, retorna false. E dá o alert. Pode ser que seja isso. Vamos lá. Deixa eu levantar de novo a aplicação. Que a lógica aqui está certa, tá?
Então, quando eu clicar em Libertadores, olha lá, o método action foi cancelado. Não foi invocado, tá vendo? Aqui ele vai funcionar. Aqui, como eu associei a função JavaScript cancela action na propriedade omegin, olha lá, o método action não foi invocado, ó, ele não executa o método action. Então eu posso usar também o omegin para isso, tá? Muito bem. Agora, o que eu vou fazer? Vamos usar a propriedade onSuccess, tá? Para exibir uma mensagem, né, quando a página foi atualizada, depois que a página foi atualizada. Tá? E como nós podemos fazer isso? Tá? Eu posso vir aqui, ó, por exemplo, lembrando, ó, onSuccess ela é invocada depois que a página ser atualizada. Então, depois que o método action é invocado e a página foi atualizada. Então, isso aqui vai ser executado, ó. O método action vai ser executado, tá? E a partial view vai ser retornada. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou aqui, nessa partial view, vou definir um ID para essa table aqui, ó, para mim poder identificar ela. Vou chamar ela table teams. Tá? E aqui no método index, eu vou criar uma function, um JavaScript, né? E eu vou fazer o seguinte, vou chamar essa function de conta-linhas. O que eu vou fazer? Ó? Quando a propriedade, a função JavaScript for associada à propriedade onSuccess, ela vai ser invocada depois que a página ser atualizada. Depois que a página ser atualizada, significa que o meu método action já foi executada, ou seja, a partial view já vai ser renderizada. Então eu vou ter a tabela de times. Aí eu vou contar quantas linhas tem nessa tabela e vou retornar o número de linhas. Tá? Então para isso, tá, eu vou ter que vir aqui, ó, quantas linhas a tabela possui, né? Ó, a linha é contada pelo TR, tá? Só que eu tenho que descontar o TR do cabeçalho. Então, a função fica mais ou menos assim, ó. Eu vou dar um alert, né? Para ficar bem simples. Eu vou dar um alert. E aí eu vou localizar a tabela. Table teams. Por isso que eu defini o AD lá, tá? E tem que ser o TR. O TR da tabela Table teams. Aí o que eu vou fazer? Eu vou ver o tamanho dela, quantas linhas ela tem e vou descontar o cabeçalho, tá? E aí aqui eu vou incluir uma mensagem, né? Linhas retornadas. E agora, pronto. Muito bem. Então, está aqui a minha função JavaScript, que vai contar quantas linhas a tabela que a minha partial view retorna. Aí é só associar com o método onSuccess, né? Por exemplo, colocar aqui, ó, colocar uma vírgula aqui, ó, onSuccess. E aqui é conta linhas, né? Conta linhas. É isso aí. Conta linhas. Vou colocar nessa e na última. Tá certo. Então, ó, tá em rebaixados e em classificação geral. Então, eu já vou executar. Classificação geral, quando eu clicar aqui, quando ele terminar,
Olha lá, 12 linhas retornadas. Ó, rebaixadas. Quando ele termina o processamento, ó, 4 linhas retornadas. Certo? Então, nós vimos aqui como que você pode usar o método onBegin e onSuccess, né, para associar funções JavaScript a essas propriedades para que ela possa trabalhar a seu favor na sua aplicação ASP.NET MVC. Quer fazendo alguma ação, tá? Quer cancelando a ação do método, a execução do método action. Correto? Então era isso que eu queria mostrar nessa aula. Até a próxima.